O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, afirmou que a negociação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia está realmente já concluída. Segundo ele, a assinatura depende apenas da discussão final no Conselho Europeu. E para falar mais sobre esse tema, a gente recebe aqui ao vivo a professora de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo, a Marcela Franzoni, que já está aqui comigo. Marcela, muito bom dia para você, minha querida. Bem-vinda sempre aqui à nossa programação. Obrigada, Débora. Obrigada pelo convite. Marcela, vamos lá, são décadas, né, já discutindo esse acordo Mercosul-União Europeia, né, eu já cheguei até a ouvir de alguns representantes ali dos setores e especialistas em relações internacionais, de que esse acordo agora, né, nesse momento, ele não é mais somente uma oportunidade, como ele seria uma necessidade, devido a essa questão do tarifaço. A gente tem Mauro Vieira aí afirmando, então, que a negociação realmente já está totalmente concluída, mas a gente tem que ter, finalmente, né, além de ratificação, assinatura, né, dos países do bloco. Nessa morosidade que a gente tem nesse momento, professora, dá para poder a gente dizer que essa demora para essa formalização, ela é comum diante de outros acordos, né, que a gente possa ter um mérito de comparação, porque a gente tende a ter uma demora tão expressiva nessa questão desse acordo União Europeia e Mercosul, ou seja, o que ainda falta? É normal numa formalização de um acordo econômico sobre esse, a gente vê isso acontecendo? O que você me diz aí sobre isso? Bom, Débora, é que eu acho que como já são desde 1999, né, que a gente começou o início de negociação com a União Europeia, o Mercosul com a União Europeia, a gente teve várias fases ao longo desse acordo e não dá para a gente colocar na conta de um único fator essa demora que a gente ainda observa na negociação do acordo, né? Então, lá no começo do século XXI, por exemplo, a gente teve governos de mais de esquerda aqui na América Latina, que a gente chamou de Onda Rosa, e isso, de alguma forma, também contribuiu para que esse acordo ele não avançasse em grande parte, ali até 2010, 2015, né. As crises internas também que o Brasil passou em 2014, em 2015 também contribuíram. O que eu acho importante destacar é que ao longo desses, 25 anos de negociações, a gente teve mudanças de vários atores, sejam eles atores políticos, por exemplo, os próprios governos, mas também os atores econômicos, né. Então o próprio setor econômico brasileiro, ele se tornou mais favorável à negociação desse acordo, na medida em que nos últimos 25 anos foi assumindo uma posição mais liberal, vamos dizer assim, do ponto de vista do comércio, né. E eu imagino, e existe, né, a gente observa isso também por parte dos analistas e nas discussões sobre o tema, de que ganha muita força a crítica de que o Mercosul é muito isolado quando comparado a outros acordos de livre comércio ou a outros países, né. Então, o Mercosul ele ainda mantém parte das suas tarifas protecionistas, porque os países ainda mantêm, de certa forma, uma política protecionista, e existe uma demanda cada vez maior para que o Mercosul ele liberalize o acesso aos seus mercados, né. Então, isso tem contribuído também para que haja agora mais fôlego nesse processo de negociação, claro, além, como você já mencionou, do governo Trump, né, e do impacto que isso tem na diversificação de mercados. Então, acho que nesses últimos 25 anos foram muitos fatores, não dá para a gente colocar, ou para dizer que um único fator contribuiu. Uhum. Mas, diante dessa cautela que a gente tem, né, nesse momento final, né, desse andamento do acordo Mercosul-União Europeia, há risco de que essa demora para essa assinatura agora, professora, acabe abrindo espaço, talvez para revisões ou até, de repente, novos vetos dentro do próprio bloco, ou a gente já passou dessa fase e não teria como isso ser feito agora? Bom, acho que de certa forma a gente está muito otimista na negociação do acordo, o governo brasileiro tem se colocado bastante otimista. Existem ainda alguns entraves dentro do bloco europeu, e aí principalmente relacionado a alguns grupos, né, por exemplo, os agricultores franceses que, né, a gente tem observado bastante que têm posições bastante críticas em relação ao acordo e aos impactos que isso vão ter dentro da França, mas me parece que esses entraves, principalmente desses grupos, eles vão acabar sendo resolvidos dentro do próprio bloco europeu, porque as negociações elas foram concluídas, né. Então, a própria Comissão Europeia já disse, né, de que vão existir algumas salvaguardas para esses setores, o que poderia ajudar nesse processo de negociação e, consequentemente, na ratificação do acordo, até dezembro, que é a expectativa aí do governo brasileiro. Então, me parece que não tem espaço agora para essa reabertura dessas negociações e de que esses entraves dentro do bloco europeu vão ser resolvidos internamente na Europa.
Inclusive, o presidente da Espanha, né, o Pedro Sánchez, ele tem atuado, né, como uma ponte até. A gente teve um encontro agora recente, inclusive, de Lula com ele, e ele tem servido como essa ponte para poder tentar avançar nessas negociações. Qual que é o peso político da Espanha no bloco agora para poder conseguir efetivamente viabilizar a assinatura desse acordo? Eu te pergunto isso, professor, porque a gente sabe que tem alguns países ali que são mais resistentes, a França um deles, em relação ao andamento desse acordo e que vem atuando, né, muito fortemente nessas ressalvas em relação ao acordo União Europeia e Mercosul. A Espanha pode realmente fazer uma grande diferença nisso, na tua visão? O que me parece que a política externa brasileira tem feito é justamente reforçar alguns vínculos que são bilaterais com países que possam auxiliar na negociação do acordo no destravamento do acordo dentro da União Europeia. A estratégia me parece acertada, Débora. Então, você reforça esses vínculos bilaterais, faz com que esses países, de alguma forma, né, facilitem essa negociação dentro do bloco europeu, e com isso existe a possibilidade de minar, então, enfim, né, essas críticas ou esses entraves que ocorrem dentro do próprio bloco. E no caso específico agora da França, os protestos que a França tem enfrentado internamente, devido aos ajustes fiscais anunciados pelo Macron, isso também pode enfraquecer a França nas negociações dentro do próprio Conselho Europeu. Então, esses outros atores que se mostram hoje mais coesos, né, e talvez num cenário político doméstico sem os protestos e sem essa instabilidade, pelo menos como é passado, isso também pode favorecer a posição brasileira e do Mercosul por consequência. Uhum. Professora, recentemente a gente teve o acordo Mercosul-EFTA, né? Eu queria entender como que isso pode, de alguma forma, ajudar, influenciar ou pesar de alguma maneira para essa fase final nesse acordo União Europeia-Mercosul. Pode ter alguma correlação? Pode ajudar de alguma forma? Eu acho que sim, né, ainda que os países do EFTA, o acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, ela represente só 1% hoje das exportações brasileiras. Então, me parece que o impacto do EFTA ele é muito mais simbólico, muito mais político, né, ou seja, no sentido de apontar aí, de que é possível ter o avanço nessas negociações, de que esses países também, de alguma forma, ajudem na articulação dentro da Europa, mas do ponto de vista econômico, e eu sempre falo isso, né, Débora, a ideia é que esses acordos, eles facilitam o comércio, mas eles não resolvem a situação do Brasil. Então, o grande gargalo hoje do Brasil é auxiliar na abertura de mercados, principalmente para o setor de manufaturas, que é o setor que mais foi afetado pelo tarifaço do Trump. E aí, esses acordos são importantes, mas eles não resolvem a situação brasileira, né? Então, é importante a gente ter uma diversificação e justamente com o bloco europeu, com a União Europeia, o acordo ele é mais significativo pelo peso que ele tem. Então, são 27 países, isso abriria um mercado europeu para produtos brasileiros, principalmente os produtos agropecuários, que já são altamente competitivos, mas principalmente também para o setor de manufaturas. Então, eu acho que o EFTA, ele dá enfim, traz um componente simbólico, um componente político, mas do ponto de vista econômico, o peso dele é muito pequeno. Então, de fato, me parece ainda as expectativas recaem muito sobre o acordo com a União Europeia e com o setor manufaturado, que é o nosso grande gargalo, né? Uhum. E diante de uma demora para uma assinatura final, realmente, entre Mercosul e União Europeia, professora, existe um impacto também na credibilidade internacional desse acordo? Ou seja, até que ponto essa morosidade também não pode passar a ser algo negativo, né, nessa negociação, não mais nessa negociação, mas agora nesse processo realmente final? Me parece que, assim, para o Brasil, eu não sei se a gente consegue atribuir esse fator mais negativo, né? Justamente porque agora os grandes entraves, como tem sido negociado, recai na União Europeia. Então, me parece que o Brasil agora conseguiu formar uma coesão interna, principalmente em torno do acordo, e minar essas resistências, que, como eu mencionei lá no começo do século Uhum. XXI, são resistências que eram históricas, né? Então, me parece que agora a gente tem uma coesão muito grande com o setor empresarial e também com o governo brasileiro, justamente na negociação desse acordo. E é importante dizer que não é um acordo só econômico, né? Ele é um acordo que busca facilitar investimentos, ele tem salvaguardas ambientais, ele tem, enfim, acesso e defesa das instituições democráticas. Então, existe uma série de outras questões que também são alavancadas pelo acordo, que atribuem a ele mais credibilidade e também mais peso nesse processo de negociação bilateral. Então, eu acho que agora, né, essas expectativas elas têm sido colocadas bastante, estão bastante em alta no governo brasileiro,
E o grande ônus desse processo hoje recai sobre a União Europeia e a possibilidade da União Europeia conseguir minar essa resistência interna de alguns grupos. Professora, só para a gente aqui amarrar o nosso papo, você comentou o quanto que o governo brasileiro está otimista, né, para realmente a gente ter a assinatura desse acordo. Mas na sua visão e pela tua experiência nessa área de relações internacionais, o que você me fala sobre a tua expectativa, né? Você realmente acredita numa assinatura já mais próxima para esse ano ainda, de 2025, ou você acha que esse acordo União Europeia-Mercosul ainda vai continuar preso a um ciclo, né, de expectativas e frustrações constantes que a gente já vem, aliás, enfrentando há décadas? Eu acho que, enfim, a gente vai ter que observar muito nos próximos meses como essa resistência na Europa vai ser trabalhada dentro do Conselho Europeu e depois no processo de ratificação, né? Porque ele sendo aprovado no Conselho, ele ainda vai para a ratificação, aprovação legislativa aí no Parlamento Europeu. Então ainda existe muita discussão, né? Ainda existe muito debate. É importante dizer que, como a própria representante da diplomacia europeia, existe são regimes democráticos, então existe uma série de setores que vão buscar se manifestar e se colocar nesse processo de negociação. Agora, é importante que eu acho que o contexto internacional ele dá muito esse caráter de urgência, né? Então, o próprio Brasil e a própria União Europeia e o Mercosul, eles entendem que essa instabilidade que vem do cenário internacional, ela facilita e ela atribui uma certa pressa agora à conclusão das negociações e depois à ratificação do acordo, né? Então, existe uma percepção dentro da Europa de que não dá mais para contar com os Estados Unidos, né? De que os Estados Unidos não é mais um parceiro tão, enfim, confiável como ele era no passado. E existe um movimento não só do Mercosul, mas de toda a União Europeia e de outros países também, de diversificação de mercados, né? Então, esse movimento ele é concreto e, na minha visão, ele vai imprimir uma força maior. Agora, não dá para descartar que, de fato, ainda esse processo que avança na União Europeia é um processo que pode ter algum revés nos próximos meses, apesar de, como você mencionou, eu estar bastante otimista de que vai existir uma ratificação. Perfeito, professora. Obrigada por todos os pontos aqui levantados. Um ótimo papo conversando com a professora de Relações Internacionais do IBMEC, Marcela Franzoni. Bem-vinda sempre por aqui, minha querida. Uma boa semana. Até a próxima. Obrigada, Débora. Até mais. Até mais.